Paz do Senhor, amados irmãos. Boa noite para você, meu amigo, minha amiga, simpatizante da nossa fé cristã. Esse é o nosso canal, a palavra, o alimento vivo. Estamos iniciando um novo projeto, meu amigo, onde nós vamos estar pegando pequenos textos da Bíblia. Sabemos que todo texto é muito rico, tem muito conteúdo, tem muita coisa a ser explorada, mas vamos chamar sempre atenção em um ou dois pontos aos quais faz a diferença. Ok? E o nome do projeto é Pessimista. Vamos meditar hoje uma palavra maravilhosa que está no livro de Lucas, Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo 8, vamos ler do versículo 49 ao 56, ok? A palavra diz o quê? Ela vai contar a história da ressurreição da filha de Jairo, que era um chefe da sinagoga. Vamos lá então? Falava ainda ele quando chegou uma pessoa da casa do dirigente da sinagoga informando: tua filha já está morta, não adianta mais incomodar o mestre. Ao ouvir tais notícias, Jesus declarou a Jairo: não temas, tão somente crê, ela será salva. Assim que chegou à casa de Jairo, não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro, João, Tiago, bem como o pai e a mãe da garota. Enquanto isso, grande comoção atingiu a multidão, e todos choravam e se lamentavam por ela. Diante disto, Jesus os encorajou: não planteeis, ela não está morta, mas dorme. E muitos zombavam dele, pois tinham certeza de que ela estava morta. Entretanto, ele a tomou pela mão e em alta voz lhe ordenou: menina, levanta-te. Imediatamente o espírito dela retornou, e no mesmo momento ela se levantou, e ele mandou que lhes dessem algo para comer. Os pais da menina ficaram maravilhados. Contudo, Jesus lhe ordenou que não contassem a ninguém o que se passara ali. Quero enfatizar para você que eu estou lendo na versão King James, ok? E quero também trazer para você alguns pontos aqui importantes. Como eu já falei para você, um texto riquíssimo, um texto maravilhoso, e nós não temos a intenção de esgotar o texto ou de fazer uma exegese, um estudo aprofundado. Não é essa a situação. Mas como o próprio projeto, ele já diz, pessimista, o que nós vamos enfatizar? O versículo 50 e o 51. Ok? Poderíamos enfatizar até o 52. Porque diz assim: ao ouvir tais notícias, Jesus declarou a Jairo: não temas, tão somente crê, ela será salva. Ponto 1. Ok? Ponto 2. Assim que chegou a casa, não permitiu que ninguém entrasse com eles no quarto da menina, quando ela estava deitada. A não ser quem? Pedro, João, Tiago, bem como o pai e a mãe da menina. Lógico. Enquanto isso, grande comoção atingiu a multidão, e todos choravam e lamentavam pela menina, por ela. Diante disto, Jesus encorajou a multidão também: não planteeis, ela não está morta, mas dorme. Amém? Então é isso que eu quero chamar esse ponto para você. É nisso que eu quero que você pense. Qual que era a situação? Jesus estava curando e fazendo os sinais e prodígios e milagres costumeiros para ele, algo comum na vida de Jesus, e o chefe da sinagoga vai até Jesus e pede: minha filha está morta, está muito doente, vai lá em minha casa comigo. E Jesus se desloca para ir até a casa dele. Chegando na filha dele, o que é que Jesus acha? Um ambiente, um clima, um lugar de total desespero, de desconfiança, de desânimo. Fala alguma coisa para vocês, esses tempos? As notícias nos trazem o quê? Tudo nos leva a nos assustar, a tirar de nós a fé. Olha a notícia que ele recebe, não vou chegar perto do local. Ele já estava falando quando chegou uma pessoa com a notícia ao dirigente da sinagoga, informando: tua filha já está morta, nem te incomoda mais o médico. Ok? O que Jesus faz? Vai diretamente ao pai e diz: não temas, tão somente crê.
Ponto 1. A tua filha será salva. E chegando no ambiente onde Jesus vê todo aquele desespero, toda aquela comoção, todo aquele ambiente negativo, Jesus faz o quê? Seleciona. Ele é seletivo, ele faz, essas pessoas não vão servir estar junto comigo naquele lugar. O que é que ele faz? Vem eu, que vou exercitar fé, que vou trazer o reino de Deus. Quem crê nesse reino comigo, que é Pedro, João, Tiago, seus discípulos não chegados, e que confiava no seu mestre, vem como os mais interessados no milagre. Quem que era? O pai e a mãe da garota. A multidão continua pranteando e chorando. Ele fala, não pranteeis mais. É uma exclamação. Não pranteeis mais. Para por aí. A menina não está morta, ela só dorme. E automaticamente ele toma pela mão e chama, e ela recobre os seus sentidos e o espírito volta a ela. Ouvindo tais notícias, Jesus declara a Jairo, ao pai, aquele que está precisando do milagre, aquele que foi em busca do milagre do mestre: não creia, não temas, então somente crê, ela vai ser salva da situação. Assim que chega a casa, então Jesus seleciona Pedro, João e Tiago, bem como o pai e a mãe, adentra ao quarto e automaticamente levanta a menina, traz esse espírito de volta e ela volta a viver. Está me entendendo agora? Esse é o ponto crucial dessa situação. Primeiro, exercer a fé, animar quem está do teu lado, quem está precisando, quem está necessitando de uma palavra de força, e depois chamar para perto de ti pessoas que creem junto contigo, que têm a mesma fé, que têm a mesma busca, a mesma força, para daí sim criar um ambiente propício para o milagre de Deus. Lembra de Salmo 3:3? Quando os irmãos estão reunidos, ali existe um clima, um lugar propício para que Deus ordene bênção e unção. Estavam ali reunidos muito mais de 2 ou 3. Em verdade, estava Jesus, os 3, mas o pai e a mãe estavam ali 5, 6 pessoas. Aleluia! Esse é o texto, esse é o ensinamento do momento. Pense nisso.